Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Nesse momento, estamos iniciando mais uma temporada, mais uma lição e mais um trimestre. Como vocês podem ver, a nossa equipe de mídia tem trabalhado incansavelmente para sempre melhorar, oferecer a melhor classe dos professores possível para você, para melhorar o seu estudo. Como vocês podem ver, nós estamos de estúdio novo, estamos muito chiques, temos equipamentos novos que, graças ao nosso bom Deus, nós conseguimos. E estamos muito felizes porque você está hoje aqui nos acompanhando para a gente iniciar mais um estudo, mais uma lição. Se você puder nos ajudar a divulgar a classe dos professores, nós vamos agradecer muito. É uma forma pela qual você pode ajudar a espalhar o Evangelho para que Jesus volte logo. Então, se possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no nosso canal, dessa forma toda vez você vai ter acesso ao nosso conteúdo, ative o sininho das notificações para você receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo no canal e deixe o seu like. E além disso, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente, fala para a gente de onde você está nos acompanhando. Esse feedback é muito importante para nós. E eu gostaria de agradecer 3 pessoas em particular que estão sempre nos acompanhando e comentando aqui embaixo dos nossos vídeos. O Rafael Silva, que é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, que nos acompanha desde os nossos primeiros vídeos. O João, que veio lá de Curitiba nos visitar no sábado retrasado, ele estava aqui, veio, conversou conosco. Nós ficamos muito felizes com a sua visita, João. E o Pedro Ferreira Alcântara, que está sempre também comentando aqui embaixo, participando e enriquecendo a nossa lição. E antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para você os nossos participantes da classe dos professores desse trimestre. Nós temos aqui o Gilson, seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigado mais uma vez com vocês, é um prazer. O Gilson é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Nós temos o pastor Flávio, que é do distrito de Pé Norte, em Ceilândia. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E temos o Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado. É muito bom estar aqui também com cada um de vocês, poder compartilhar do amor de Deus. É verdade. Seja muito bem-vindo, Dalmo. E para a gente começar, então, eu gostaria de pedir para o Dalmo fazer uma oração para nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, somos gratos, Senhor, porque nos deste mais uma oportunidade de aprender do seu amor. Obrigado por essa carta que tem nos trazido ainda esperança, fé e tem demonstrado esse amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pedimos que continue conosco, com cada um que tiver acesso a esse conteúdo. Eu te peço isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. No trimestre passado, nós encerramos uma maravilhosa lição que falou de Deuteronômio. E esse trimestre nós vamos começar o estudo da lição de Hebreus. O título da lição do trimestre é Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E o título da lição dessa semana é A Carta aos Hebreus e a Nós. Nós sabemos que a Bíblia é recheada de mensagens que servem tanto para as pessoas que viviam na época em que a mensagem foi escrita, quanto para nós aqui hoje. E o livro de Hebreus não é diferente. A lição começa indagando como seria bom se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir uma pregação sendo feita diretamente por um dos discípulos ou dos apóstolos ou até do próprio Jesus. Infelizmente, hoje em dia, nós não temos, essa oportunidade que os nossos irmãos antepassados tiveram, mas na Bíblia nós temos alguns trechos de pregações que foram feitas naquela época. E uma pregação que foi registrada na íntegra na Bíblia é justamente a carta de Paulo aos Hebreus. Uma carta que o próprio Paulo chama de palavra de exortação. Esse sermão é o primeiro sermão cristão completo, do qual nós temos registro, E ela é direcionada àqueles cristãos que aceitaram a Cristo e depois começaram a ter dificuldades, que é algo com o qual nós podemos nos relacionar muito hoje em dia, Só que assim, pastor, para a gente entender essa carta que Paulo deixou aos Hebreus, é muito importante a gente entender o contexto. O contexto de tudo é sempre muito importante. Então a gente precisa entender principalmente como que estava a situação da igreja naquele momento que os hebreus receberam a carta. Você podia fazer essa contextualização para a gente? Sim, a carta dos Hebreus, como você bem falou, ela é um sermão. Ela é um sermão. Por que um sermão? Há uma forte ênfase
de palavras assim como exortação, uma carta de exortação, uma palavra de exortação. Você vê que são conselhos, né, com base em textos da Bíblia, com base em ensinamentos do Antigo Testamento, né, da vivência da igreja cristã também, e muita aplicação para os dias que aquelas pessoas, os leitores originais, estavam vivendo. Nós vemos uma semelhança com o sermão. O sermão a gente pega um texto da palavra de Deus, né, interpreta ele e traz aplicação para o nosso presente, para a nossa realidade presente. Por isso que nós defendemos que realmente o livro de Hebreus é um sermão. Ele é escrito pelo apóstolo Paulo. No mundo teológico tem uma fortes discussões sobre quem seria o autor. O mais provável que as pessoas falam, mesmo que os teólogos falam, é que seja Paulo, o apóstolo Paulo, pelas palavras que ele usa, pelo conhecimento que ele tem da teologia judaica também, e expressões comuns que você vê em algumas outras cartas dele também. Nós entendemos a carta do livro de Hebreus sendo dirigida para uma geração de crentes que não conheceu Jesus pessoalmente, não ouviu Jesus falando ao vivo e a cores, e talvez não tenham conhecido o evangelho diretamente dos apóstolos, mas os apóstolos pregaram, eles ouviram e agora, né, mas estão ali, a igreja está crescendo. Um fato curioso sobre essa geração, nós conhecemos da igreja cristã primitiva, eles estavam em expansão, eles estavam expandindo, ganhando território, e consequentemente era uma religião que ia na contramão das religiões da época. Quando nós pegamos aqui o livro de Hebreus no capítulo 2, exatamente no verso 3 e no verso 4, o texto ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dada depois confirmada pelos que ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então você vê logo na introdução Paulo explicando, né, a realidade que as pessoas viviam na época. Eles não conheceram a mensagem diretamente de Jesus, mas foi uma mensagem que foi confirmada através do quê? Os dons do Espírito Santo, através de sinais, de prodígios, através das proezas que Deus fazia na vida da igreja cristã, dos milagres que aconteciam e das próprias conversões que aconteciam também no meio da igreja. Eles viam aquilo ali e cada vez mais a fé deles era confirmada e fortalecida, por mais que eles não tivessem ouvido diretamente de Jesus ou talvez mesmo dos próprios apóstolos. Como é importante a gente conhecer o contexto antes da gente entender um texto, né? Gilson, a lição de segunda-feira tem como título A Luta. E a lição fala justamente das dificuldades que os professos cristãos enfrentaram, né, por causa da sua fé. E aí ela traz a expressão sofrer e ser desprezado por causa de Cristo. O que você pode dizer para nós sobre isso? A luta existe desde que o mundo é mundo, né? Desde o princípio, onde o homem caiu, esta luta foi instaurada, né? Foi estabelecida, que é a luta entre o bem e o mal. Aqui nós temos um contexto também, né, corroborando com o que o pastor falou, de que no livro de Hebreus, o tema central trata da doutrina, né, mostrando que o sacrifício de Cristo, a nova religião, a nova doutrina é superior. O novo ministério de Cristo é superior ao ministério anterior dos hebreus, né? Então, as verdades que se instalaram, o cristianismo em tudo era superior ao judaísmo. Então, ele não era só uma continuação natural, mas ele era sacrifícios superiores, né? E agora as pessoas, ao seguirem o cristianismo, elas consequentemente seriam sujeitas à perseguição. Perseguição do judaísmo antigo, perseguição de Roma, né, pelo fato de ser cristão. Então vinham todos os tipos de perseguição. Mas a gente tem que lembrar que nesse mundo todos sofrem, todos nós sofremos. Basta você descobrir pelo que você vai sofrer, né? O que vale a pena sofrer. Porque eu
não conheço tanta gente feliz nesse mundo aqui, né, de aflições. Basta você ver aí na televisão, você liga num canal de manhã, se você não assistir pelo menos meia dúzia de assassinato ao vivo e a cores, né? Então o mundo está gemendo, todos sofremos. Você vai escolher pelo que você sofre. Aqui no caso, você vai sofrer, ter a alegria pelo um patrimônio superior, pelo um patrimônio durável, tá? Então o opróbrio de Cristo é melhor, né? Seguir a Cristo é melhor, tomar a cruz de Cristo é melhor, né? Porque o fardo dele é leve. Então, nós vemos que Cristo falou o quê? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque o vosso galardão está próximo, você vai receber o galardão. Então, também neste mundo você tem duas escolhas. Ou você sofre por Cristo, mas é um sofrimento muito menor, é um sofrimento que te traz alegria porque você sabe da sua eterna salvação, ou você vai sofrer pelo mundo, correndo atrás das coisas que são, né, passageiras e que não têm sentido e correr o risco de ter a perdição eterna. Então essa é a luta. Existe a luta do povo hebreu, naquela época, existe a nossa luta hoje, existirá a luta amanhã, a luta vai continuar. Você não está isento da luta. Não existe terreno neutro nessa história. Então você vai escolher pelo que você vai lutar e por quem você vai sofrer. É verdade. E a gente tem que sempre lembrar que essa luta é uma luta contínua, né? Porque infelizmente Satanás, ele nunca desiste de lutar para puxar pessoas que estão nas fileiras de Cristo para suas fileiras. E justamente continuando nesse tema, falando sobre sofrimento e provação, a lição comenta, né, sobre como é difícil nós nos mantermos fiéis quando as provações vêm uma atrás da outra em seguida. E ela traz a história de Elias. Elias teve aquele episódio no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas do Deus Baal, e ele foi vitorioso, fez o seu sacrifício, Deus mandou o fogo do céu, numa demonstração de aceitação do seu sacrifício. Elias perseguiu e matou todos os profetas de Baal, e isso foi uma grande vitória pública na frente de todo o povo, de que Deus era um Deus superior, uma demonstração, né, de que o Deus de Israel era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E logo depois que Jezabel fica sabendo do acontecido, ela manda um mensageiro para ameaçar Elias, para dizer que ela vai mandar matar Elias. E Elias foge. Isso foi, obviamente, para a gente é difícil de entender, porque a gente pensa, fala, nossa, que fraqueza, né? Ele acabou de passar por um momento grandioso de demonstração de poder divino, desceu fogo do céu, consumiu o sacrifício lá que ele tinha oferecido, ele mandou matar centenas de profetas do Deus Baal, e no momento seguinte ele foge de uma mulher. É claro que o Deus que fez ele prevalecer na frente de todo um povo contra centenas de profetas falsos, poderia defendê-lo de Jezabel. E mesmo assim, Elias temeu e fugiu. Dalmo, por que você acha que a lição trouxe essa história aqui de Elias nesse contexto aqui? A gente percebe que Elias parece que ele tirou o foco do milagre e percebeu outra coisa. Acabe cheio de mimimi, chegou para Jezabel avisando o que o Elias tinha feito, né? E aí, Elias ali tranquilo, de repente, o WhatsApp do Elias bate lá. Vou pegar você igual você fez com os profetas. Nessa época o WhatsApp ele andava de duas pernas, né? Ele chegou o mensageiro de Jezabel com essa mensagem, dizendo que vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. O que acontece? Elias tirou o foco do milagre e passou a lembrar o que ele aprontou com aqueles profetas. Ele mandou arrancar, foi a espada. Então acho que ele perdeu aquele olhar do milagre e passou a olhar na consequência, pensando no que poderia acontecer com ele, né? Então isso causa na gente esse perigo. O articulista da lição ainda comenta que o pessoal dos hebreus, eles estavam sofrendo prisão, insulto. As finanças deles, às vezes, tinham complicações por conta da opção deles de seguir a Cristo, né? E poderia bater o desânimo. Eles estavam alcançando muitas vitórias, mas poderia bater o desânimo. Onde a gente foca é que é importante, né? Elias, quando ele
recebeu essa mensagem, ele pediu para Deus, Senhor, tira a minha vida, né? Ou seja, depois a gente sabe que nem isso ele enfrentou, né? Elias teve a oportunidade de não enfrentar a morte. Então, assim, aonde ele foca é que é a questão. E você pode estar passando por alguma situação extremamente difícil, como o Gilson comentou aqui. Enquanto aqui tivermos, nós vamos ter essas situações. Então, o que a gente precisa? Precisa lembrar dos momentos em que Deus nos deu vitória e tirar o momento das derrotas. Como ele comentou também, né, nos jornais nós vemos só coisas ruins. Se a gente passa a ver só as coisas ruins que acontecem, a gente tem o perigo de esquecer das coisas boas que Deus tem já nos fornecido no nosso dia a dia, né? É verdade. Pastor, qual foi o conselho que Paulo deu para os hebreus sobre como enfrentar esse desânimo que vem, né, quando as provações vêm? Você acha que a gente pode usar esse mesmo conselho hoje? Com certeza. Tem um texto aqui no livro de Hebreus, até colocado na lição de quarta-feira, que é um texto que eu gosto muito para entendermos, né, como funciona o nosso relacionamento com Deus, né, e o que nos dá ânimo de crescimento espiritual. E o texto é Hebreus capítulo 10, né, ali a partir do verso 23. Ele vai dizer o seguinte para a gente: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui nós vemos o relacionamento nosso com Deus de três formas. Primeiro, o relacionamento pessoal. Quando nós guardamos firme a confissão da esperança, quando nós nos queremos individualmente relacionar com Deus, nos relacionarmos com Deus, conhecer mais de suas promessas, vivenciar aquilo que o Senhor diz também nas Sagradas Escrituras. Não é meramente guardar, jogar a Bíblia dentro de uma gaveta e falar está guardada dentro de casa. Não, a prática, né? A vivência minha, indivíduo, com Deus. Mas nós sabemos muito bem que nós, seres humanos, nós não somos ilhas, né? Nós precisamos de relacionamento. E aí a palavra de Deus, logo o próximo verso, ele dá orientação. Consideremos também uns aos outros. Então nós vamos buscar nas nossas amizades, no nosso vínculo pessoal com amigos, né, com familiares próximos, aquelas pessoas mais próximas da gente, nós precisamos também com elas buscar nos relacionar com Deus. E a última dica que o apóstolo Paulo deixa aqui no livro de Hebreus é não deixar de congregar, né? Estar junto com o povo. É claro que talvez nós temos, né, passamos por um período aí de muito medo aí para muitas pessoas, né? Muitos de vocês talvez que estão assistindo sofreram bastante nesse período e até têm receio até hoje. Eu não sei, não me sinto muito confortável num lugar com muita gente, mas o fato de ter uma multidão de pessoas que ama a palavra de Deus, que quer viver ao lado do Senhor, que aguarda o dia da vinda do Senhor e que se unem para falar do Senhor, isso motiva a gente a crescer espiritualmente. Nós estamos na era da internet e muitas vezes nós ficamos isolados, né? A internet é uma bênção, tem alcançado muitas pessoas, até de vários lugares do mundo que nos acompanham, mas nós precisamos de relacionamento, nós precisamos estar junto com pessoas que também querem crescer com Deus. Foi isso que Deus fez com Elias, né? Elias estava se sentindo sozinho, Deus apareceu para Elias e falou o seguinte: tem uma turma aí que não se dobrou a Baal. E você quer companhia? Então você vai lá, você vai ungir tal lá rei da Síria, tal lá rei de Israel, e você vai chamar Eliseu para ser seu auxiliar, para andar junto contigo. Então não siga sozinho, né? Tenha sempre gente do seu lado que crê naquilo que você crê, que tem a esperança que você tem, e também não fique só com aquelas pessoas que já têm, mas busque, né, nos seus relacionamentos apresentar sempre de Jesus, do amor e da esperança que Ele nos dá, para ter mais e mais pessoas ali junto contigo nessa caminhada cristã, e isso é o que vai nos ajudar a ter ânimo, né, coragem para andar nesses dias até a vinda de Cristo Jesus. Com certeza. Nenhum homem é uma ilha, né? E a gente sabe que, da mesma forma que as amizades têm um poder destrutivo imenso, elas também têm um poder de construir, de ajudar. E é muito bom, né, quando a gente tem irmãos, pessoas que estão unidas conosco no mesmo objetivo. Gilson, a lição de quinta ela tem como título Estes Últimos Dias.
Paulo, quando escreveu a carta aos Hebreus, ele já naquela época ele falava, né, que nós estamos vivendo nos últimos dias e falava da importância, né, de não desanimarmos e de estarmos sempre preparados. E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais nós nos aproximamos do fim. Qual que é a importância da gente persistir, porque parece que é um tempo muito longo, né? Desde a época que o livro aos Hebreus foi escrito, ele falava já, estamos no tempo do fim. E olha só quanto tempo já passou para nós humanos, né? Que é um tempo longo, parece uma coisa, uma eternidade, e Jesus ainda não voltou. Qual que é a importância da gente não desanimar e de nós estarmos sempre preparados? Em primeiro lugar, você não sabe qual vai ser o seu tempo do fim, né? Isso é um argumento que por si só já é válido por toda a Bíblia. E se você quer ver a espiritualidade de um cristão, você deve ver como ele se comporta, né? Se ele vive como se vivesse no tempo do fim. E nós, ao longo da história, nós vemos vários povos, pessoas, igrejas que viveram intensamente como se aquele fosse os últimos dias. E a espiritualidade daquele povo, daquela igreja, daquele indivíduo é diferente. E essa expectativa das coisas que iriam acontecer é que mantinha a fé dos cristãos. E que nos é dito também que no final muitos vão ser achados dormindo, né? Como se não tivesse expectativa das coisas. Ora, a própria Bíblia nos diz, porque ainda dentro de pouco tempo, né, aquele que virá não irá demorar. Né? Então nós vemos aqui em Hebreus. Então não é só pelo fato de ele pode vir para você amanhã, hoje, a qualquer momento, mas também a gente manter viva essa chama que é da expectativa, da ansiedade, né, de Cristo voltar. Eu gosto muito do texto de Hebreus 10, 25, que diz: não abandonemos a congregação, como é costume de alguns. Mais verdade agora no tempo presente da pandemia. Né? Nós vemos que parte da igreja abandonou a igreja. Né? Simplesmente não volta. Alguns por algum motivo justo e tal, mas eu acho que grande parte é por medo. Medo, simples medo, pânico, paura. Eu estou atendendo gente que está com pânico, né? Não tem motivo, mas estão um verdadeiro pânico. Os psiquiatras estão lotados nos seus consultórios de pessoas que estão aterrorizadas por causa de uma pandemia. Aí a gente pergunta, e a expectativa da volta de Cristo? E a fé em Deus? Né? Estão dando mais valor à própria vida do que o Evangelho, do que a verdade, do que a salvação eterna? Né? Aonde fica isso? Lógico que a gente não está pregando aqui a loucura, mas há que se ter o cuidado que a gente toma. Mas com certeza tem muita gente que abandonou, que foi embora. E aí, esta visão de os últimos dias sempre nos traz e nos motiva a sermos melhores cristãos, né? Manter o foco, a fé, o olhar em Cristo Jesus constantemente para não esmorecer, né? Ficar de olho, exortação contra a idolatria, exortação contra a cobiça, contra a imoralidade, exortação para obedecer os líderes, né? Nunca se questionou tanto a liderança, a liderança mundial, a liderança da igreja. Todo mundo virou expert em todas as coisas, o que me admira. Eu nunca vi tanto especialista em tudo como hoje em dia. Então todo mundo vai falar a sua vontade. Mas não é assim. Em termos da fé, nós temos um líder. O foco é nele. Estamos nos últimos dias e agora, profeticamente, estamos no fim do tempo do fim. Então, muito mais essa mensagem é para nós hoje. E uma coisa que você comentou, Gilson, é muito interessante. É uma coisa que nós observamos muito aqui em Brasília, né? Na sua cidade, muito provavelmente você deve ter observado a mesma coisa, é que realmente, infelizmente, depois que as igrejas reabriram, depois do período de pandemia, né, que estava tudo fechado, grande parte dos membros não voltou mais. E isso é uma coisa muito preocupante, porque muito mais importante do que a nossa vida física aqui nesse momento é a nossa vida espiritual, a nossa salvação. E é claro que Satanás usa de todo e qualquer artifício para nos separar de Deus e para nos desanimar. E com certeza, uma pessoa sozinha na sua casa é muito mais vulnerável, está muito mais
né, suscetível às tentações do que uma pessoa que está na sua comunidade. Então se você ainda não voltou para a sua igreja, se você ainda não está congregando, medite, ore, pense muito, porque a sua presença na igreja faz falta. Deus está sentindo a sua falta, estando na sua casa, adorando junto com os seus irmãos. Então, se você tem condições de voltar, confie em Deus, ore, medite sobre o assunto e, se possível, volte. Porque nós já sabíamos há muito tempo que tudo isso iria acontecer. A Bíblia já há milênios fala de guerras, fala de doenças, fala de fome, e nós sabíamos que tudo iria piorar. E quanto mais próximo nós chegarmos do tempo do fim, mais as coisas vão piorar. Então agora é o momento da gente se fortalecer e não da gente deixar as provações nos vencerem. E a lição fala justamente sobre isso, sobre nós nos mantermos fiéis mesmo diante das provações e das dificuldades. E na sexta-feira, a lição encerra trazendo um texto de David A. de Silva, que fala sobre o motivo dos primeiros cristãos sofrerem perseguição. Dalma, você pode comentar para a gente sobre essa citação? Bem, eles tinham uma cultura de que se você tivesse mudando aqueles hábitos que já existiam, né, você estava quebrando a lei. Então isso fazia com que a pessoa enfrentasse resistência com a família, né, porque se ele não estava seguindo aquilo, ele estava desobedecendo um Deus e, além disso, estava quebrando trazendo maldição. No que se refere ainda, o autor traz para a gente que o seguinte: o inimigo ele sabe qual é o ponto fraco de cada um e geralmente ele ataca nesse ponto, né? E como é que a gente pode resolver essa questão? A gente precisa moldar o nosso caráter, né? Porque como o inimigo conhece o nosso caráter, a gente precisa moldar o nosso caráter de acordo com o de Cristo. Se a gente não fizer de Cristo um refúgio nos dias difíceis, nós estaremos propensos a fazer como Elias, ter um desânimo. Eu anotei alguns exercícios para que a gente pudesse fazer. Tem um ponto em que o socorro humano, apesar da gente precisar desse socorro aqui, tem um ponto que ele é inútil. A gente precisa de Cristo, né? É Ele que vai dar esse suporte. Então a gente tem 3 exercícios para isso, né? Um deles é orar mais e falar menos. O outro é meditar nas palavras dele e estar a sós com ele. Com isso a gente vai moldar. Vou deixar só esses 3 exercícios: orar mais e falar menos, né? Ouvir a palavra dele, pode ser através de um estudo que você acompanha, pode ser através de um sermão, mas também através da palavra de Deus. E estar a sós com ele, conversando com ele. Elias, quando se desanimou, Cristo veio falar com ele e trouxe para ele novamente esperança, né? Então é isso, a gente precisa de moldar o nosso caráter de acordo com o de Cristo, para que a gente enfrente esses problemas, para a gente saber o caminho que nós queremos chegar. Bom, fica aí então os exercícios que o Dalmo propôs para a gente poder fortalecer, né, o nosso caráter, transformar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé em Cristo. Vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade maravilhosa que nós temos de estarmos aqui unidos, estudando a Tua Palavra que o Senhor deixou para nós. Senhor, nos fortaleça, nos ajude. O Senhor sabe que, assim como os primeiros cristãos sofreram perseguições e dificuldades e passaram por desânimos, muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Aqui nos comentários, muitas pessoas pedem oração por si, por sua vida espiritual, pelos seus familiares. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe e responda a cada comentário, cada pedido de acordo com a Tua vontade. O Senhor sabe aquilo que é melhor. Nos fortaleça, Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia e nos ajude a estarmos preparados a todos os momentos para a Tua volta. Abençoe a cada pessoa que está nos acompanhando, abençoe a cada um de nós. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, então, da nossa lição de número 1. Muito obrigada pela sua companhia. Nós esperamos você na próxima semana para mais uma classe dos professores.